Olá, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, sejam bem-vindos. Mais uma semana em que nos reunimos e damos continuidade ao livro que se chama O Espírito da Verdade. Esta obra, ela é de psicografia de Valdo Vieira e do nosso querido Chico Xavier. Lembrando que quem escreve através desses dois médiuns são espíritos diversos. Nós temos vários espíritos como André Luiz, Emmanuel, Militão Pacheco, entre outros, enviando suas mensagens, enviando notícias do plano espiritual para nós. Então, se você quiser conhecer essas mensagens, nós já fizemos várias delas, você poderá buscá-las nos programas anteriores. Hoje nós estaremos num capítulo novo, capítulo 76. E como você pode ver, nós estamos abordando já um capítulo mais à frente. Então, pegue seu livro, se você não tem, é este aqui, O Espírito da Verdade, essa bela obra, e você adquira o seu livro, pegue um caderno de anotações, porque os espíritos sempre trazem informações importantes, interessantes para todos nós e que são válidas, independentemente do momento em que foram escritas, são válidas até hoje, muito atuais. Então, fica o convite para vocês estarem conosco. Eu sou Solange Godoy, para quem não me conhece, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange Godoy. Muito prazer estar ao seu lado, toda vestida de esperança. Nós sempre procuramos levar a você esperança. A doutrina espírita faz isto para todos nós. E o Espírito da Verdade, que é esta obra maravilhosa, também nos ajuda muito a compreender estes valores, estas coisas importantes que às vezes no dia a dia nós nos esquecemos. Como nós sempre lembramos aqui, são mensagens para serem aplicadas diariamente. Não é um livro, nem um romance que você precisa ler o livro inteiro para tirar o conteúdo. Não é um livro que vai te trazer aprofundamentos científicos, de pesquisas, não. Mas, ao contrário, há a ligação do que os espíritos estão falando, como a Solange sempre lembra, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, são mensagens breves de cunho moralizante que fazem referência aos conceitos de Jesus. E Jesus, você sabe, ele não veio ao mundo fundar uma religião, ele não fundou nenhuma. Jesus veio ensinar a viver, é um novo modo de ser que Jesus vem implantar com os seus exemplos. E com isto, os espíritos também estão analisando os diferentes modos de vida que as pessoas levam para ajudar cada um a pensar sobre seu comportamento, a resposta que você dá às provocações, você diante das ambições, você diante de si mesmo, da sua capacidade de multiplicar os bens da vida que você possui. Todas estas são mensagens, portanto, aplicadas no seu dia a dia, no nosso dia a dia, na nossa relação profissional, relação familiar, de uma forma bastante clara, direta. Não é um negócio filosófico assim, para a gente ficar procurando a fumaça que se espalhou no céu. Não. Nós vamos receber ensinamentos ao longo deste livro todo, diretamente relacionados com o nosso comportamento. Você se lembra que lá nos primeiros capítulos, os espíritos, e no caso aqui o nosso querido Emmanuel, está fazendo referências muitas vezes a nossa maneira de espelhar a verdade, como que nós fazemos isto. Nós temos uma capacidade de refletir as coisas do alto. E essa reflexão é muito útil para que nossa mente consiga entender aquilo que está vindo do céu e projetar em atitudes para aqueles que estão ao nosso lado, ou para aqueles com quem nós vamos nos encontrar, vamos nos relacionar. Daí seria importante que nossa visão esteja desperta para as atividades diárias. Não é uma filosofia para 300 encarnações para frente, não, é para agora. Então agora a gente vai para o capítulo 76. Solange, qual é o título dele? Vamos dar uma olhada no capítulo, porque o título é Letreiros Vivos.
E você sabe o que é um letreiro? Letreiros vivos? Olha que título interessante. Letreiro. Outdoor. Exato. Não é? Quando você passa pela rua e você vê aquele letreiro ou aquele outdoor, aquelas coisas escritas grandes, não é? Esse é um letreiro. Agora, por que ele se refere a letreiros vivos? Nós vamos ver que quem está enviando a sua mensagem é o Espírito André Luiz. E ele aborda essa questão com base no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre sede perfeitos. Então, essa mensagem a gente já sabe que tem a ver com essa questão de nós nos aperfeiçoarmos, de nós melhorarmos, especialmente no trecho do capítulo do Evangelho que fala do homem de bem. Então, isso mesmo. Vamos em frente? Vamos procurar todos estes ensinamentos, mas você não se esqueça, no livro anterior a este aqui, que nós já fizemos também, chamado Pensamento e Vida, lembra? Procura ver de novo aquelas orientações, porque elas estão muito ligadas à importância do que você pensa, de como você converte o seu pensamento em vida, e como é importante para você ter vida, saber pensar. Agora, você está sendo chamado a pensar-se como um letreiro. Você passa de carro, vê um outdoor luminoso, você vê uma coisa piscando, você vê uma cena desenrolando, imediatamente você presta atenção. E às vezes você assimila uma frase ou uma mensagem da ideia e aquilo fica em você. Então, esta parte do livro, no capítulo 76, vai falar sobre isso. Será que nós correspondemos a isto? Vamos acompanhar então aquilo que ele se refere aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. É um dos mais lindos trechos do Evangelho. Homem de bem. Homem de bem ou homem de bens? Que será, hein? De bem ou de bens? Que será que a gente gosta de ser? Mas vamos ao texto, Solange? Vamos lá, acompanhem com a gente. Nas faixas mínimas da sua experiência cotidiana, surge o roteiro humano que você representa para os outros. O que significa isso? Vamos traduzir em palavras mais simples, Solange? Vamos lá. Nas experiências, do nosso dia a dia, que ele diz aqui, surge um roteiro humano, ou seja, surge um roteiro daquilo que nós representamos para os outros. Ou seja, como as pessoas, os demais, as outras pessoas nos veem, não é? Então, é aquilo que nós representamos para os outros. É o que esse primeiro trecho. Nós logo nos lembramos de um filme. O filme, para ele ser rodado, ele conta uma história. A história precisa estar resumida em algo que eles chamam de roteiro. O roteiro, quer dizer, vai dar um resumo de tudo, de onde começa, para onde passa, por onde passa, o que acontece e onde termina. É um roteiro, não é o filme inteiro, mas são as etapas, para inclusive facilitar a gravação das cenas. Porque nem todas as cenas são gravadas naquela mesma sequência cronológica. Às vezes o cara grava o fim do filme no começo e depois vai gravar o restante. Então, se você perceber, o que ele está dizendo aqui, nas nossas atividades mínimas, nas coisas mais banais, nós somos roteiro. Nós somos uma forma que os outros olham e possam pensar, nossa, aqui dá para eu fazer assim, ele fez desse jeito, ele fez de outro jeito. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo bobo. Você que mora com pessoas na sua mesma família, você às vezes percebe que na hora que você vai escovar o dente, alguém escovou o dente antes de você e deixou o tubo de pasta de dente apertado bem no meio. Você vê aquele negócio mal ajambrado. Aí você vai procurar, se arruma aquilo lá. Então, você está vendo que uma pessoa fez uma coisa que não é das melhores. O que você pode fazer? Você pode corrigir aquilo e depois você pode falar para a pessoa, escuta, quando você for apertar a pasta de dente, você deixa do fundo do tubo para frente, vai apertando aos poucos para você consumir a pasta inteira. Não faz diferença nenhuma, o dente vai ser escovado do mesmo modo. Porém, aquela pessoa deixa um roteiro mal escrito. Deixa uma coisa mal ajambrada. Você então, como você muitas vezes é quem está educando, você orienta as pessoas. Agora, se você que é o educador deixa um roteiro errado, todos os que vão seguir você vão falar assim, mas você faz a mesma coisa. Não é? Por quê? Porque elas estão
copiando aquilo que você faz. E isso é natural no reino animal. Se você colocar um ovo de pato no ninho de uma galinha, ela vai chocar o ovo de pato e vai nascer um pato, juntamente com os pintinhos. E o pato vai começar a ciscar copiando a galinha, porque ele vai seguir a mãe que estava ali junto dele assim que ele nasceu. Vai levar um tempo até que ele perceba que ele não é mais uma galinha, ele é um pato, ele pode nadar porque os pintinhos não podem. Mas ele vai fazer o que a mãe faz, ele vai seguir o roteiro que a mãe estabelece. Então, a primeira noção que ele nos dá aqui é exatamente esta. Você é alguém que os outros copiam. Você é alguém que opiniões, roupas, maneiras de ser, vocabulário, forma de falar, hábitos da vida de comunidade, vai interferir. Todas estas coisas interferirão no que os outros são. Agora ele vai começar a esmiuçar isso, não é, Solange? Uhum. Os traços do semblante pintam-lhe o clima interior. Como que é isso? Ou seja, o nosso semblante, o nosso rosto, ele de uma certa forma, ele demonstra aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós temos por dentro. Muitas vezes encontramos as pessoas, às vezes, com a cara amarrada, com a cara emburrada, você já sabe que essa pessoa não está muito bem, que alguma coisa aconteceu. Ou então você encontra uma pessoa que está assim, né, dando bom dia para todo mundo, feliz, luminosa. Nós já sabemos como é que está o interior dela. Então, esses traços do nosso semblante, do nosso rosto, muitas vezes eles transmitem aquilo que está no nosso íntimo. Às vezes, a pessoa nem está com aquilo, nem é da sua característica. Porque naturalmente, se você está sorridente, está feliz, está pulando sozinha, ela está vivendo um momento da sua história pessoal. Porém, existem pessoas que são muito sérias, são fechadas o tempo todo, mesmo quando estão felizes. São assim... elas não se extravasam, não são assim dadas a roubos de demonstração. Então as pessoas que convivem com elas falam assim, ai, parece que aquela pessoa está sempre brava. Eu não gosto de falar com ela porque, ai, ela tem uma cara de poucos amigos. Então a pessoa que está vendo, ela muitas vezes não está identificando o interior. Porém, ela se baseia nessas aparências. Se uma pessoa mantém-se séria, é difícil dar uma risadinha, todo mundo que está perto vai evitar contar uma piada, vai evitar fazer uma gracinha, para ver se a pessoa dá uma risada, porque ela acha que aquilo não será bem recebido. E às vezes é uma pessoa de bom humor, às vezes é uma pessoa de bem com a vida, apenas ela não gosta de externar isto. Então, é surpreendente que as pessoas se baseiam naquilo que elas enxergam no nosso rosto para pôr um pé atrás, para não se permitir determinados comentários ou determinadas aproximações. E isso é um hábito, inclusive, de gente que não quer muito contato com os outros, porque é mais fácil você evitar pessoas mantendo uma cara séria, fechada, assim as pessoas já não... É uma defesa. Muitas pessoas... É uma máscara, É uma máscara, isso mesmo. Muita gente usa essa máscara justamente para que as pessoas se sintam assim meio intimidadas, não é? E exatamente fazem isso porque os outros olham para nós e já decodificam, pelo menos imaginam que você está num estado assim de poucos amigos, não é mesmo? Então, o nosso semblante, como diz o texto, põe de novo o texto aí para a gente, Solange. O nosso semblante, os traços do semblante pintam o nosso clima interior. Mostram, pelo menos, mesmo que não seja verdadeiro, mas mostram que a gente está determinado a ser mais ríspido ou mais aberto, mais facilmente acessível. O que mais, Solange? Os seus objetos de uso pessoal compõem o edifício da sua simplicidade. O que será que é isto? Aquilo que nós utilizamos vai falar da gente. Será que nós somos pessoas simples, que os nossos objetos de uso pessoal são objetos, né? São simples, são coisas mais simples ou são coisas mais rebuscadas? Nós adoramos aqueles adornos, adoramos uma roupa diferente, exótica. Quer dizer, todos esses objetos pessoais vão falar de nós mesmos para as outras pessoas. É uma demonstração do que a gente é. Então, você imagina, uma pessoa que usa um relógio, e este relógio tem uma aparência para marcar hora,
que é o que um relógio costuma fazer, mas ele é dourado, cravejado de pedras, ele é uma panela de pressão gigantesca, tem um monte de botões. Para quê? Se essa pessoa for uma mergulhadora, ela precisará, na hora do mergulho, de um relógio desse jeito. Se é um corredor de automóvel, ele tem que cronometrar, ele também precisa de um relógio um pouco maior. Mas, né? Eu tenho um amigo que ele tinha mania de relógio. Ele tinha uma caixa, e ele me mostrou essa caixa, que ele tinha mais de 200 relógios. Para combinar com roupa, para combinar com ambiente. Quer dizer, não era para marcar hora. Era para se fazer, um composê com aquilo que ele ia apresentar. Então, você vê, não era necessário isto. Aí nós temos, por exemplo, a quantidade de pulseiras. Eu conheço pessoas que usam tanta pulseira que ela tira o ombro do lugar de peso. Né? Ela faz assim, ela parece cobra cascavel. Todo mundo sabe onde está, né? Já pensou um passista com 20 pulseiras no braço dando passe? Não tem sala de passe que fique em paz num negócio desse, né? Tanto barulho que faz. Precisa disto? Precisa de um anel em cada dedo? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, olhei no pé assim, tinha anel no dedo do pé. Tem. No dedão, nos dedos do meio, anel no dedo do pé. Ah, mas é da moda. Então, isso é importante para você? É o que o Espírito está nos fazendo pensar. Isso demonstra algo sobre seu caráter. O tamanho da roupa, a maneira como você se porta, tudo isso indica o que você é por dentro. Está aqui. Pelo menos é uma indicação. Não quer dizer que é uma definição absoluta, mas quer dizer que você tem alguma preocupação com isto. Já demonstra uma tendência. Né? É uma tendência. Uma determinada... Agora vamos ver o que mais que ele nos explica. Vamos lá? A ordem dos seus afazeres indica o seu grau de disciplina. Nós vemos tantas pessoas. Vocês podem reparar, às vezes você vê uma pessoa que faz tantas coisas, ela é tão ativa e tudo dá sempre certo, ela é uma pessoa que faz muitas coisas, o dia dela rende. E se você for ver, uma pessoa bastante disciplinada. Então a gente vê que essa pessoa que é disciplinada, que ela mantém ordem naquilo que ela costuma fazer, a gente vê que ela é uma pessoa que consegue fazer muitas coisas. Então geralmente essas pessoas que fazem muito é porque elas são disciplinadas, elas mantêm uma ordem naquilo que elas estão fazendo. Diferente daquelas pessoas que às vezes o dia não rende, às vezes não dá para fazer nada, e aí o dia passa, ela é muito desorganizada, ela não agenda seus compromissos, e aí ela perde seu tempo. Nós percebemos, às vezes, o que acontece, a pessoa tem que consertar o botijão de gás, tem que trocar o gás que acabou. Mas aí ela sai de onde ela estava, eu tenho que ir trocar o gás. Só que no meio do caminho, ela percebe que tem um prato que está trincado, porque caiu o vento, bateu na cortina, a cortina quebrou o prato. Fala assim, eu vou colar esse prato. Aí ele para colar o prato e esquece do bujão de gás. Quando ele vai colar o prato, ele percebe que ele não tem a cola adequada. Aí fala assim, eu vou ter que comprar a cola. Aí ele vai pegar o carro e vai comprar a cola para ele poder fazer. Quando ele está no carro, ele fala assim, nossa, tô vendo um barulho na roda desse carro, eu acho que eu vou ter que passar no mecânico. Ele para no mecânico, o mecânico descobre que o carro tem um problema na roda e tudo isso porque ele foi trocar o bujão de gás. O que ele fez até agora? Nada. Ele não trocou o bujão de gás, não consertou o prato, não comprou a cola e deixou o carro lá no mecânico, que até então estava andando, e ele falou, eu vou deixar o carro aqui, vou pegar um Uber, vou pegar um ônibus, vou voltar para casa e não vou fazer nada. Aí já foi a manhã inteira. Então você percebe que não existe uma ordem mental que disciplina isto. O que nós observamos, por exemplo, é que se a pessoa se determina a fazer uma coisa, ela vai lá e ela viu o prato caído, depois eu venho colar aqui, eu vou trocar o bujão de gás. Trocou o bujão de gás, viu que não está vazando, aí ela vai atrás do prato. Aí ela viu que o prato precisa de cola, ela pergunta, alguém tem cola? Ela pede a cola emprestada do vizinho, ela fala com o filho se o filho tem a cola. Então, ela vai procurar meios para resolver o problema da cola. Aí ela consegue resolver o problema da cola, às vezes indo a pé no próprio bairro, tem um bazarzinho, uma venda que ela vai lá e compra a cola e cola. Bom, agora sobrou o quê? Sobrou o carro. O carro está fazendo barulho faz tempo. Então agora chegou a hora de cuidar do carro, porque
Se você não tiver uma disciplina, você não tem ordem mental. É isso que ele está falando. Não é que você não fez muitas coisas, porque geralmente quando você não tem ordem mental, você não consegue fazer nada completo. É que a ordem mental pressupõe, vem antes das realizações. Se você não tem, o que você precisa fazer para uma viagem? É pegar o carro e chegar na praia? Aí você chega na praia e fala assim, esqueci de trazer meu chinelo. Aí você compra o chinelo, aí você vai, e agora esqueci da esteira. Aí vai e compra a esteira. Ah, mas eu precisava de uma cadeira de praia. Ou seja, você não preocupou-se com isso antes. Então, você não se preparou para ir para a praia. Você não pensou nas coisas. Mesmo quando a gente pensa em tudo, né, Solange? Às vezes a gente ainda esquece. Às vezes ainda fica faltando, mas aí falta um item ou dois. Você resolve isso rapidinho. Mas é o quê? É a ordem da mente. Não é você ser fanático. Não, mas é você ter uma ordem, uma sequência para você poder realizar as coisas. Existem pessoas que não conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Elas têm essa forma de ser. Então, naturalmente, são pessoas mais emperradinhas, são pessoas mais assim, elas têm dificuldade de fazer uma visão múltipla. Existem outras pessoas que conseguem fazer várias coisas bem feitas ao mesmo tempo. E dá certo, porque ela administra a sua mente de uma forma que ela consegue andar em todas as direções com aquelas funções e ao mesmo tempo, algumas demoram mais, outras dão para fazer. A dona de casa, por exemplo, é muito hábil nisto. Ela põe a roupa para lavar, aí vai lavar a louça, ou liga a máquina de lavar a louça, ela vai escolher o arroz, o feijão para fazer o almoço, a roupa tá lavando, a máquina tá lavando a louça, o feijão já está mais ou menos encaminhado, então ela vai pensar em fazer alguma outra coisa, vai molhar a planta. Ela sabe que ela tem 1 hora mais ou menos entre a máquina acabar, a lava-louça parar, o feijão já está pronto. Ela tem 1 hora, então ela pode fazer mais coisas. Então você vê, muita gente é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, desde que se organize mentalmente. Agora, se você põe o ovo para fritar e vai molhar a planta, você se encanta com a planta e descobre que tem um bichinho na planta, aí você vai atrás do veneno para matar o bichinho, o ovo já queimou lá na cozinha. Ou você pega um celular e vai conversar com alguém, aí pronto. Ainda pior, né? Aí queima o almoço inteiro, né? Então você percebe que estas coisas precisam ser disciplinadas. E quando você é disciplinado, você está vendo, você consegue fazer muitas coisas. A disciplina e a capacidade de realização que você enxuga o tempo, né? Você enxuga, dá para fazer 5 minutos aqui, mais 3 minutos lá, mais 20 minutos aqui. Você faz muitas coisas quando você tem essa mente organizada. Mas quando você não organiza a sua mente, o que acontece é que você ou faz uma só, ou não consegue fazer nenhuma e deixa tudo mais ou menos pela metade. Que mais, Solange? Vamos em frente, porque o texto continua falando sobre o cumprimento das suas obrigações, denuncia o valor da sua palavra empenhada. Ou seja, prometo. Eu vou fazer tal coisa. Pode contar comigo. Pode contar. Você, quer dizer, você cumpre, se você cumpre, ou seja, a sua palavra tem valor. Não é uma palavra em vão. Então as pessoas vão te conhecer quando você é uma pessoa que fala, não, pode deixar que eu faço. E você realmente cumpre com aquilo que você falou. Mas tem muita gente que fala, eu faço, fica tranquilo que eu faço. E passa o tempo e as coisas vão ficando meio que largadas. Então as pessoas vão identificar na gente se nós somos esse tipo de pessoa que cumpre o que diz ou que só fala da boca para fora. Ô Solange, você conhece aqueles caras que falam assim, vamos almoçar, hein? Vamos almoçar semana que vem? Vamos almoçar? Vamos. A gente tem que se encontrar. Passa lá em casa. Passa lá em casa. Eu vou aí na sua casa qualquer dia. Quer dizer, peraí, vamos almoçar? Vamos. Que dia, que hora? Não, um dia sim. Um dia. Que dia? Você fala vamos almoçar como quem fala assim, vamos respirar? Todo dia você respira, todo dia você almoça. Então, é uma coisa assim, né? Você empenhou uma palavra, você disse que vai fazer, você fala assim, olha, amanhã às 3 da tarde eu vou te visitar. Tá bom. Aí você recebeu essa informação, você vai trabalhar com ela. Então você limpa melhor a casa para deixar uma casa mais adequada. Você vai à padaria, compra lanchinhos, compra sucos, prepara tudo, faz um bolinho ou compra um bolo. Prepara tudo, faz um café. Aí 3 horas, ninguém aparece. 3h15, ninguém aparece. 3h30, ninguém aparece. 4:20, ninguém aparece. Poxa, será que aconteceu alguma coisa?
Aí você liga pra pessoa, escuta, fulano, tá tudo bem com você? Tá sim, tudo bem. Ué, mas você não falou que você vinha aqui? Ah, é, mas sabe, não deu pra ir. Não deu pra ir. Não deu pra ir, não avisou? E o outro ficou de tonto lá, esperando. Quer dizer, que palavra é esta? Quanto de verdade o que você fala corresponde àquilo que você realmente cumpre? Porque isso demonstrará qual é o valor que você coloca nas coisas que a sua palavra apresenta para os outros. Você, olha, eu me lembro o seguinte, eu me lembro de um tio que falava para mim assim, eu vou te dar, ele era dono de um posto de gasolina, eu era criança, eu adorava aqueles tigrinhos da Esso, lembra que tinha? Você também deve ter passado por isso, tinha uns tigrinhos assim de chaveiro. Aí, um dia ele falou assim, comprei um posto de gasolina, ele morava numa outra cidade, eu só ia nessa cidade nas férias. Ele falou assim, agora eu tenho um posto de gasolina, quando você vier aqui eu vou te dar pirulito, vou te dar o tigrinho da Esso. Tá bom. Ele falou uma vez isso. Daí, passaram-se alguns meses, eu fui de férias, fui lá com ele. Ô tio, tudo bom? Ele estava lá no posto. Meu pai abasteceu o carro dele e eu fiquei esperando. Ô tio, cadê meu tigrinho da Esso? Cadê meu pirulito que você falou que ia me dar? Eu? Eu não tenho aqui nem o pirulito, nem o tigrinho. Quer dizer, ele tinha falado só por falar. Não estava preocupado com o sobrinho dele, esperando o tigrinho da Esso que ele tinha prometido. Para ele, aquilo foi mais uma basófia, mais um exagero, mais um arroubo. Eu sou o dono do posto de gasolina. Mas, na verdade, ele não cumpriu aquilo que ele tinha prometido para uma criança. E nós encontramos muito desses desvalores na vida das pessoas. Não, eu prometo que eu te devolvo, você me empresta agora que eu te devolvo daqui uma semana. Vai esperando, vai esperando. E olha, se for dinheiro ainda pior. Porque se for roupa ainda leva tempo, se for sapato ainda também leva... Mas dinheiro então é muito pior. Por causa do valor que a gente dá àquilo que a gente prometeu. Isso é muito importante. O teor da amizade dos seus vizinhos para com a sua pessoa qualifica a sua capacidade de se fazer entendido. É o relacionamento. Você consegue se expressar direito? Você demonstra alegria com seu vizinho? Se você tem uma boa amizade, é por quê? Porque você está sendo claro e ele está entendendo o que você está falando. Ele está entendendo o que você quer dizer. Agora, se você não tem uma postura muito nítida, o vizinho vai estar sempre assim, meio... Será que esse cara é confuso? Ele fala uma coisa e faz outra. Ele não sei, não dá para entender o que ele quer. Então, uma pessoa confusa, não só em termos de moradia, vizinhos de moradia, mas vizinhos de apartamento, vizinhos de mesa de escritório, vizinhos de família. Você tem um primo, você tem um cunhado, você tem um irmão ou uma irmã que é confuso. Ninguém entende essa pessoa. Uma hora ela fala uma coisa, depois ela faz outra. Então, isso demonstra que você está confuso. Por quê? Porque a falta de afinidade leva a esse tipo de confusão entre as pessoas que estão mais próximas. E é natural que a causa esteja nessa deficiência de clareza na maneira de se exprimir. Mas tem mais coisa aqui interessante. O diapasão da sua palestra dá o tom da sua altura íntima. O que quer dizer? O diapasão é aquele instrumento musical que dá o ritmo, não é? Não, eu não faço não é um instrumento musical. Ele é um instrumento. Ele é um aparelho. Um instrumento de metal cujas dimensões e a sua constituição, quando você bate, tum, ele vibra em uma determinada nota, geralmente no Lá, que é o diapasão. O diapasão é o padrão daquela nota com base na qual todas as outras notas vão ser afinadas. Então, o diapasão tem sempre aquele tom. Ele pode ser eletrônico, porque existe diapasão eletrônico que dá o tom, ou ele pode ser de metal mesmo. Você bate assim, ó, tum, aí você põe na madeira, reverbera aquele som, e aí a pessoa escuta aquilo e já afina o instrumento com base naquele som. Então, o diapasão do quê? O diapasão da sua palestra. Como o tom como você fala, o tom do que você está falando, dá o tom da sua altura íntima. Então, se você é alguém cuja fala é uma fala rasteira, é uma fala
chula, é uma fala com palavrões, com assuntos torpes. Você é uma pessoa que está mostrando quem você é. Inclusive existe uma frase atribuída a Sócrates, o filósofo grego, que dizia o seguinte: fala para que eu te veja. Olha só o que Sócrates dizia, Solange. Interessante. Fala para que eu te veja. Não é que eu preciso do olho para ver você. Para ver quem você é, eu preciso que você fale. Porque apesar de eu ouvir, só quando você fala, eu vou saber o que está escondido atrás da sua aparência. Fala para que eu te veja. Não é para que eu te escute, para que eu te veja. Porque quando você fala, você tem a maneira de articular o som, você tem a qualidade do que você está falando, o assunto que você está tratando, a maneira pela qual você está usando os conceitos para construir aquele tema que você está falando, a correção da fala, da conjugação verbal, da concordância nominal, da aplicação das pausas. Isso tudo demonstra quem você é. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, eu não sei que horas eu vou, eu não sei quando eu vou votar. Fala tão depressa que você não entende o que a pessoa está falando. Você fala assim, calma, porque eu não estou entendendo o que você está falando. Fala mais devagar. Por quê? Porque você sente que a pessoa é ansiosa. Espiritualmente, interiormente, ela está agitada. Então você percebe que mais do que aquilo que ela está falando, ela está mostrando o seu estado de espírito. Então, o diapasão da sua palestra, não só em tom de altura ou de nível de sonoridade, mas em qualidade do que você está dizendo, é justamente o que demonstra a sua condição interior, mais preparada ou menos preparada. A segurança da sua opinião traduz a firmeza dos seus ideais. Quando nós temos a nossa opinião, não é, segura, nós demonstramos essa firmeza nos ideais que nós possuímos, não é? A gente não titubeia, a gente demonstra uma firmeza. Acredito numa determinada coisa, eu acredito que tal coisa é verdadeira, eu luto por isso, eu falo sobre isso, eu me posiciono de maneira coerente a isso, aquilo que eu acredito. Então isso demonstra a minha firmeza com relação a esses ideais. Ela é fundamentada em conhecimento. Conhecimento. Se você tem conhecimento, você tem uma opinião fundada e segura. Se você não tem conhecimento e se você se baseia na opinião dos outros, na opinião da maioria, se alguém te pergunta por que você defende isso? Eu não sei. Porque o fulano defende. Porque eu acredito na pessoa. Então, uma pessoa que para defender sua opinião se vale da opinião dos outros, sem saber explicar por que ela acredita daquela forma, ela não tem firmeza. Ela não sabe por que ela está fazendo isso. Ela está usando o raciocínio alheio para tomar uma atitude, para seguir em um determinado caminho. E isso não lhe dá autoridade. Por que você está fazendo desse jeito? Porque sim. Não, mas porque sim? Isso é resposta de criança. E por que não faz de outro? Não sei. Não sei se vai dar certo. Será que vai dar certo? Então, pera um pouquinho. Você não sabe o que você está fazendo. Você vai ao médico. O médico te consulta. Você está com uma dor aqui atrás da orelha. Aí o médico fala assim, olha, a senhora está aparentemente com um problema no canal auditivo. Aí você fala assim, doutor, mas não pode ser um berne que está aqui? O médico pode falar, talvez, pode ser. Poxa, mas peraí. Se pode ser, como é que o senhor pode falar que é um canal auditivo? O senhor é um médico. Não tem conhecimento disso? Não examinou direito? Pode ser. Não pode ser labirintite, pode ser cera de ouvido, pode ser espinha nascida no canal auditivo, pode ser um monte de coisa. Pode ser um tumor cerebral. O médico, pode ser. Não, peraí, para que você é médico então? Você não estudou? Você não tem uma opinião abalizada com base no conhecimento? É isso que dá segurança da opinião. Não quer dizer que o médico ou qualquer outra pessoa vai estar sempre certa, mas ela vai dizer, olha, por aquilo que eu conheço, por aquilo que eu estudei, a minha opinião é esta. Tá bom, ótimo. Então você não está dizendo que sabe tudo,
Mas você tem base naquilo que você aprendeu para poder emitir aquela opinião. E é só isso que dá convicção. Os outros vão acreditar mais em você do que se você... eu fui no médico, o médico falou que pode ser tanta coisa que me deixou confuso. É claro, ele não tem certeza. Então você não volta mais nesse médico. E assim com todas as nossas atividades no dia a dia. A gente não imagina como isso é importante, porque muitas vezes a gente não tem o conhecimento de uma determinada situação, de uma determinada coisa, você entra na internet para procurar o que estão falando sobre esse assunto. E você se baseia na opinião daqueles... formadores de opinião, que na verdade eles sabem realmente. Então a gente acaba seguindo o que a maioria está seguindo. Isso é tão importante que pode modificar tantas coisas nas nossas vidas, as decisões que a gente tem que tomar. Por isso que essa questão do conhecimento, a gente precisa se empenhar muito para que a gente não seja jogado de um lado para o outro, né, através desses meios de comunicação, como a gente tem visto muito frequentemente. Ainda hoje, eu fui submetido a uma consulta por uma pessoa amiga que tem um parente ou um companheiro que perdeu o pai. O pai era uma pessoa materialista, o pai era uma pessoa pouco conhecida, com pouco conhecimento da espiritualidade, mas agora desencarnou hoje, inclusive. E então essa pessoa me perguntou, olha, eles estão querendo saber se eles enterram ou se eles fazem a cremação. Olha a dúvida, eles não sabem. Enterrar ou cremar. E então eu dei a minha opinião. Olha, pelo que eu conheço, no caso deste senhor, que não tem nada de conhecimento espiritual, que não sabe de nada da vida do outro lado, ele não teria condições nem preparo para ver o seu corpo sendo incinerado. Nesse momento. Porque geralmente eles cremam no mesmo dia ou no dia seguinte. Ele não tem essa condição como espírito. Então, como espírito, eu aconselhei que ele fosse enterrado. Porque ele terá mais tempo. O processo de decomposição é mais lento. Há mais tempo para que o espírito se prepare e se receba ajuda. Mas se ele é um espírito materialista e ele fica apegado à matéria do corpo, porque ele não aprendeu a se desapegar... Imagina ele sendo incinerado, o corpo sendo incinerado algumas horas depois de ter morrido. Como fica o espírito em desespero? Mas isso só pode ser dito com base naquilo que nós aprendemos na doutrina espírita. E aconselhando essa pessoa. Mas vamos supor que fosse um espírito muito elevado. Fosse uma pessoa desprendida que durante a vida já não estava mais preocupado com nada da matéria. Eu poderia dizer a ele, olha, no caso dessa pessoa que morreu, não tem problema. Ele já é um espírito elevado, já estava desprendido da matéria, já tinha dado exemplos variados de que ele não estava se importando mais com o destino das coisas. Ele, portanto, está desapegado da matéria há mais tempo. Ele não vai sofrer, porventura, se seu corpo for queimado. Ele vai entender que é melhor para ele ir embora. Já deve ter, inclusive, sido levado por bons espíritos. É diferente, mas para isso você precisa ter conhecimento para argumentar. E quem não tem conhecimento fica no chute. Alguém vai falar assim, eu acho que melhor é cremar, porque aí acaba logo, já põe numa urna pequenininha ou joga no jardim. Resolve o problema. Mas e o espírito? Esse achismo sem conhecimento leva ao quê? Leva a demonstrações de leviandade. A pessoa está dando palpite em coisa que não sabe. E que vai só criar mais problema. É aquela história, né? A fechadura está emperrada. O outro fala assim, dá uma martelada que resolve. Você dá uma martelada, quebra a fechadura. Aí o cara tem que chamar um ferreiro para vir. Essa fechadura só estava com um pininho, mas deram uma martelada nela, agora eu tenho que arrancar a porta. É isso aí. Mas tem mais. Vamos lá que tem bastante. Vai lá, Solange. Os tecidos que envolvem o seu corpo configuram o seu senso de naturalidade. As iguarias da sua mesa revelam-lhe o papel do estômago no mundo moral. Quanto você come, o que você come. A natureza do cuidado com o seu físico fala francamente de suas possíveis relações com a vaidade. Como você se cuida, né? Aqueles negócios todos de modismos, de inúmeras condutas que mostram mais, na verdade, a nossa ligação com a vaidade do que com a saúde. O seu presente diz para todos o que foi no seu passado e o que você será no porvir, com reduzidas possibilidades de erro.
É interessante isso que você está dizendo, não é? Ou seja, o nosso presente vai falar para as pessoas daquilo que nós fomos no nosso passado, não é? E daquilo que nós seremos no nosso futuro, não é? E a gente vai errar quase nada, segundo o que o texto diz. Então você observa geralmente, observa aquela pessoa, as características dela, tudo isso que já foi falado a respeito, não é? Todas essas questões de como ela se alimenta, de como ela se veste, de como é o semblante dela, quais são as coisas às quais ela está vinculada. Então todo esse presente, tudo aquilo que nós fazemos, vai falar para todas as pessoas sobre o que nós fomos no nosso passado e aquilo que nós seremos. E o texto continua agora, quase que para finalizar. A uniformidade entre o movimento das suas ideias, dos seus conceitos e das suas ações disseca, à vista de todos, a fibra da sua vontade. Se você tem ideias que representam os seus conceitos e valores e que estão representadas em atitudes, o seu comportamento em harmonia mostra para todos a firmeza do seu querer. Do seu querer. Você quer construir uma casa, você mora de aluguel, então você não come coisas luxuosas, você economiza nos passeios, você não troca de roupa, você guarda dinheiro moeda por moeda, até que você compra o terreno e começa a construir sua casa. É a sua fibra. Meu avô, por exemplo, num tempo em que o telefone custava uma nota, era um investimento. Meu avô comprou um telefone e ele era da força pública, aposentado, ganhava uma mixaria. Ele comprou o telefone à vista, porque ele guardava. E ao invés de fazer dívida, ele comprou à vista. Foi lá e pagou o telefone. Há 50 anos atrás, imagina o que era isso, não é? Ou mais, inclusive. Então você vê como estas coisas são importantes para demonstrar a nossa fibra. Mas tem aquelas pessoas, eu não tenho dinheiro, mas torra tudo. É refrigerante, chocolate, é roupinha nova que não está precisando, mas está na moda. Aí não vai sobrar nunca. E agora? Vamos para o fim. Para a gente finalizar. Todas as criaturas que lhe partilham a existência leem incessantemente os letreiros vivos que lhe estabelecem a verdadeira identidade nos panoramas da vida, respondendo-lhe às mensagens inarticuladas com aversão ou simpatia, contentamento ou desagrado, conforme a sua plantação de bem ou mal. É aí que você é o letreiro, é aí que você vai fazer os outros perceberem quem você é, pela maneira de vestir, de falar, de comer, de agir, pelas atitudes, pelos comportamentos, pela conduta, pelos lugares que você frequenta. Tudo isto vai mostrar para os outros a sua verdadeira identidade nos panoramas da vida. E vai responder às mensagens que você não articulou. Essas pessoas que veem você vão responder a você com aversão, com raiva, com nojo, com desprezo ou com admiração. Porque você plantou o mal ou o bem através da sua conduta. Esse letreiro que nós somos está falando de nós para os outros, né? É isso aí. Nós estamos lá piscando, luminosos, não seja para um lado ou seja para o outro. Então, as pessoas vão reagir a isso. É importante, eu acho, que nós temos coerência em tudo aquilo que a gente faz. Então, e é uma bela mensagem do André Luiz. Lembrando que vale a pena você ler essa mensagem, o Sede Perfeitos no Evangelho, falando sobre o homem de bem. Tem uma passagem muito bonita no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o nosso tempo está terminando. Isso aí. Muito obrigado por você estar conosco. Não se esqueça de ler os capítulos anteriores e nos vemos no próximo Alegria de Viver na Solange. Isso, nós teremos outros capítulos para vocês. Nós já estamos mais para o finzinho. Dá o livro aqui, deixa eu ver. Olha lá, ó, nosso livro aqui, ó, nós já fizemos essa parte gordinha, já estamos mais para o finalzinho. Então, logo, logo nós estaremos finalizando, mas você pode estar conosco, pode adquirir o livro, estaremos ainda falando um pouco mais a respeito desse assunto. Fica o convite para vocês estarem conosco no próximo Alegria de Viver. Um grande abraço e até lá. Tchau, gente. Tchau. Até.